pessoal, paz do Senhor. A paz do Senhor. Bem-vindos à nossa escola dominical. Vamos estudar hoje a lição 8 da nossa revista Maturidade e Mordomia do Cristão, que tem por título Homem, Mordomo de Deus. Vamos falar juntos? Homem, Mordomo de Deus. O texto áureo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo 21. Muito bem. A nossa verdade prática. Devemos administrar conforme a vontade divina tudo o que Deus nos confiou. Muito interessante, né? Devemos administrar conforme a vontade divina tudo que Deus nos confiou. Não pode ser a revelia, o nosso bel prazer. A nossa leitura bíblica encontra-se no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, capítulo 25, versículos 20, 21, 24, 25. Vamos fazer a leitura junto com o irmão Alcides, por favor. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Eu gosto muito de uma poesia do Gioia Júnior, um autor evangélico, ele já não vive mais, chamada Nada Era Dele. Então vocês têm aí na revista, e eu quero apenas mencionar que uma determinada pessoa, né, fazendo a referência a Jesus, aí ele começou a dizer que tudo que Jesus teve aqui no mundo era emprestado. Então era emprestado. E no final, o Gioia Júnior, ele contesta essa afirmação. Por quê? Ele diz que tudo que Jesus tinha, o berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto, eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus pecados todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Por quê? Porque ele é dono absoluto de todas as coisas. Então Jesus pagou, né, no madeiro o preço do meu resgate. Né? Ele levou a minha cruz, ele levou os meus problemas. Nós temos o esboço da nossa lição, Homem Mordomo de Deus. E aqui nós temos o primeiro ponto, mordomo cristão. Os subtópicos? Conceito no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O segundo tópico, Jesus, modelo de mordomo. Administrador, servo, obreiro. E o terceiro ponto, requisitos. Fidelidade, integridade, sabedoria. O quarto ponto, responsabilidades. Seguir orientações, pedir orientações, fazer investimentos, prestar contas. E temos também a aplicação pessoal. Na Bíblia, irmãos, nós encontramos todas as orientações necessárias para que o homem desempenhe o seu papel de mordomo daquilo que pertence a Deus. Né? Porque ser mordomo é gerenciar os bens de uma outra pessoa. Tá? E compete ao homem administrar com eficiência
os bens, né, a ele confiados, sob o peso medidor, à luz da palavra de Deus. Porque a diferença é que nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, né, do jeito que nós queremos, uma vez que a nossa vida deve ser pautada pela palavra de Deus. Então, nós temos no primeiro ponto, mordomo cristão, o conceito. O que é mordomo? Mordomo é um empregado que administra uma casa, uma empresa ou outro bem que não seja seu, tá? Então, o mordomo é posto para administrar alguma coisa que não é sua, tá? Então, a responsabilidade é para com alguma coisa de outra pessoa, né? De alguém. Ele não é dono e às vezes as pessoas se arrogam o direito. O melhor e mordomia é a administração exercida por uma pessoa sobre os bens de outrem. Quer dizer, mordomo é o empregado, né? Mordomia é a administração que esse empregado exerce, né, sobre os bens de uma outra pessoa. Nós temos um bom exemplo na Bíblia de mordomia. Não sei se vocês se lembram do escravo Eliezer, que ele era escravo de Abraão. Ele era o mordomo de Abraão, era chamado mordomo. E às vezes eles eram os escravos, quando eles estavam postos, né, sobre a administração dos bens do seu senhor, então eles eram chamados mordomos. Alguém que fazia isso também em relação aos reis do tempo de Davi, ele também tinha os seus mordomos. E o mordomo, ele gozava da plena confiança do seu senhor. E outro requisito, ele era leal. Ele devia lealdade, né, e fidelidade ao seu senhor. E isso foi encontrado em Eliezer, quando ele foi mandado procurar uma esposa para o filho do seu senhor, né, para Isaac. Nós vamos para o intervalo desse primeiro bloco, em seguida estaremos aqui para continuarmos a lição. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, vamos continuar a lição 8, Homem Mordomo de Deus. Nós estamos falando sobre o mordomo cristão e como isso se apresentava também no Antigo Testamento. Nós não somos apenas propriedade de Deus, somos seus mordomos, né? E no Antigo Testamento, a questão da mordomia não era muito clara, mas eram noções vagas que indicavam que havia esse tipo de trabalho. Então, o homem recebeu de Deus a incumbência e instruções específicas para cultivar e guardar o Jardim do Éden, desde o início, assim que ele foi criado. Então, isso configura também mordomia. Já no Novo Testamento, Jesus, ele expandiu o conceito de mordomia. E ele ensina que o povo de Israel, a nação de Israel, era mordomo de Deus também. E onde isso está exemplificado? Na parábola dos lavradores maus, né? Que aqueles homens que não aceitaram as pessoas que foram enviadas pelo dono da vinha para tomar conhecimento e para reaver aquele local. Então, Jesus ensina que o ser humano é um mordomo de Deus. Ele não é dono nem de sua vida, é apenas um servo que a administra, sendo responsável perante Deus pelo modo como a conduz. Somos responsáveis perante Deus pelo modo como conduzimos a nossa vida. E Jesus, ele é o grande modelo de mordomo que nós temos em toda a Bíblia, né? Tivemos no Antigo Testamento grandes homens, a exemplo de Eliezer, a exemplo de José do Egito, que a gente pode inserir, e outros homens. Mas Jesus, ele reuniu em si as características essenciais de um verdadeiro mordomo. Então, ele é o mordomo fiel.
ele veio para administrar uma situação que só ele poderia fazer, né? Que foi resgatar o homem dos seus vis pecados, né? Da condição de pecado em que o homem se encontrava. E Jesus, ele desde cedo deixou transparecer que a sua vida seria de serviço, que a sua vida seria uma mordomia, né? Ele estaria realizando uma mordomia em relação a tudo aquilo que Deus colocou sob a sua responsabilidade. E ainda quando menino, ele disse para os seus pais que era responsabilidade dele estar na casa do seu pai, né? Vamos colocar esse pai aí com P maiúsculo. Então, na casa do seu pai. Então, ele, mesmo criança, ele já sabia que ele era responsável por uma situação de mordomia, pelos interesses do seu Pai Celeste. Então, Jesus, desde cedo, começou a priorizar esses interesses. Como servo, Jesus, ele disse, não para ser servido, mas para servir. Isaías coloca Jesus como servo, ele apresenta Jesus como servo sofredor, né? E Jesus desempenhou o papel de mordomo, colocando-se sob as orientações do Pai. Ele nunca fazia a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Então, vejam, isso é submissão, né? Isso é mordomia. E o obreiro, ele deve realizar também, de forma adequada, aquilo que Deus lhe confiou para fazer. Jesus, na sua caminhada, na sua tarefa aqui na terra, ele honrou o Pai, ele defendeu os interesses do Pai, né? Ele trabalhou em sintonia com o Pai, ele glorificou o nome de Deus, e a obra que Deus confiou a Jesus para que ele realizasse, ele a realizou satisfatoriamente. Jesus não veio para fazer a sua própria vontade, mas para cumprir os desígnios de Deus. E Deus também tem desígnios, tem propósitos para a nossa vida. Como mordomos, nós devemos desempenhar os dons, né, exercer os dons, os talentos, aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Nós precisamos desempenhar isso com excelência. Às vezes nós fazemos as coisas com muita mediocridade, mas nós precisamos dar para Deus o nosso melhor, né? Vamos dizer juntos? Precisamos dar a Deus o nosso melhor. Tá? Seja na escola dominical, seja cantando, louvando ao Senhor, seja em qualquer grupo, qualquer departamento que nós estivermos atuando, nós temos que agir como verdadeiros mordomos de Deus. Então, queridos, nós temos o terceiro ponto, terceiro item, que são os requisitos, né, de um mordomo. E o primeiro deles vai ser exatamente a fidelidade. O que é fidelidade? O que nós entendemos por fidelidade? Ser fiel. Nós colocamos aqui que a fidelidade se caracteriza pela firmeza e certeza de propósitos, atitude e conduta justas, devoção de alguém a uma pessoa ou causa. Devoção de alguém a uma pessoa. Quem seria essa pessoa no nosso caso? Deus, né? Jesus, nós devemos ser o que? Fiéis, devemos ser dedicados, devemos nos dedicar a Ele. Uma outra qualidade é incorruptibilidade, sinceridade, confiabilidade e lealdade sincera. Então, são requisitos fortes. O mordomo, ele precisa ter tudo isso. Quer dizer, em relação a Deus, nós devemos ter essas qualidades. Sabendo que de Deus não se zomba, de Deus nada se esconde. E um dia teremos que nos apresentar diante dele e prestar contas da nossa mordomia aqui, da maneira como nós administramos aquilo que ele confiou às nossas mãos. Então, o mordomo fiel é aquele que cumpre
todas as suas responsabilidades e cuida com diligência dos interesses do seu Senhor. Deus nos confiou a mordomia de tudo que lhe pertence e, ao mesmo tempo, a única coisa que ele requer de nós é que nós sejamos fiéis, né? Que nós sejamos fiéis a ele. Que nós sejamos também íntegros, que é o que coloca o ponto seguinte. Sejamos íntegros. E integridade é a conduta correta do mordomo em relação às outras pessoas. Como administrador dos recursos e bens de Deus, deve ter uma conduta impecável. Isso não é só para os pastores, isso não é só para os evangelistas, isso não é só para a liderança, mas para todos nós, porque não são apenas eles mordomos de Deus, mas a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Então, nós temos que agir dessa forma. Nós devemos ter uma conduta impecável, viver de tal forma que ninguém possa encontrar em nós nenhum deslize. E às vezes vocês poderão pensar, mas como? Nós somos humanos, eu não vou dar conta. Sim, com a ajuda poderosa do nosso companheiro, do nosso ajudador. Quem é ele? O Espírito Santo. Então, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos auxilia, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele nos ajudará a seguirmos adiante, sendo bons mordomos de Cristo. Como representantes do Senhor de todas as coisas, inclusive de nossa vida, nós devemos fazer com dignidade perante os homens, evidenciando as boas coisas que fazemos como mordomos de Deus, para que o mundo venha a glorificá-lo. Vamos ao intervalo, estaremos de volta em alguns minutos. De volta ao programa da nossa escola dominical, vamos tratar do tópico sabedoria, né? Em seguida, o último ponto da nossa lição. Então, sabedoria. O bom mordomo, ele deve agir com sabedoria. E isso fica evidente quando ele emprega bem os recursos disponíveis, né? Evitando todo desperdício, mantendo, vejam aqui, ele tem que ter uma organização também em relação ao seu trabalho. Então, mantendo arquivos escritos, né? Tendo relatórios para serem apresentados ao seu senhor, e deve distribuir de maneira correta os bens do seu senhor. É bom que o mordomo, que o administrador, faça algum curso, que o capacite melhor para tratar especificamente do gerenciamento dos assuntos do seu senhor. E a sabedoria nós só alcançamos através de Deus, porque é Ele que dá. Então precisamos pedir a Ele que nos ajude, né? Que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, fidelidade, integridade, então todos aqueles passos que nós vimos atrás. E quais são as responsabilidades, então, de um bom mordomo? Nós vamos ver que ele precisa seguir orientações, tá? Irmãos, ele está trabalhando com alguma coisa que não é dele. Mesmo sendo dele, ele precisaria se orientar, ele precisaria se informar a respeito de como aumentar, vamos dizer assim, o seu capital. Digamos assim, se ele estivesse gerenciando uma empresa. Mas ele está administrando bens de outrem. Nós estamos administrando bens de Deus. Então, a nossa responsabilidade de mordomos é seguir as orientações de quem? As orientações de Deus. Então, a Bíblia está aqui para nos mostrar. Então, na Bíblia nós encontramos o que nós precisamos para exercer com fidelidade, com integridade, com sabedoria a nossa mordomia. Então, esse contato diário com a Bíblia. Nós precisamos pedir orientações. O mordomo, o administrador, periodicamente, ele deve ir à presença do seu Senhor
e pedir orientações, se há alguma coisa que deve ser vista ou revista, né, no seu procedimento. Então, para receber quais são as instruções, quais são as novas orientações que que Deus, que é o dono de todas as coisas, tem para que ele prossiga fazendo a sua obra. Então, irmãos, é necessário agir como assim em relação aos negócios terrenos. Devemos também procurar a orientação do Senhor para todas as nossas ações. E nós encontramos exemplos bíblicos de pessoas que fizeram isso, muitas delas. Porém, nós temos Abraão, nós temos Paulo. E pedir orientação ao Senhor nos proporcionará segurança para a realização da obra que Ele nos confiou, que Ele a nós confiou. Nós não somos autônomos, nós dependemos, né, do direcionamento de Deus. E o mordomo também, ele precisa fazer investimentos. Então, ele precisa aplicar, certo? Naquilo que é do seu Senhor. Então, ele deve fazer investimentos para que o patrimônio do seu Senhor seja valorizado. Aí, e como mordomos de Deus, nós precisamos investir no reino o nosso tempo, a nossa vida, as nossas aptidões, o nosso dinheiro, sabendo que seremos recompensados. Porque Deus, Ele é generoso. Ele não fica nos devendo nada. E como mordomos de Deus, nós cuidamos das coisas de Deus. E Ele, por sua vez, toma conta de nós. Ele toma conta também das nossas coisas. Não é bonito, não é maravilhoso isso? Deus cuida de nós. E a gente cantava antigamente, no sol ou na chuva, Deus cuida de nós. E precisamos prestar contas ao nosso Senhor. Prestar contas. Lá atrás o mordomo pedia orientações, seguia orientações. E aqui ele vai prestar contas. Ele vai apresentar um relatório financeiro do patrimônio do seu Senhor. Jesus faz referência a essa prática. E aqueles que forem fiéis receberão a recompensa, e os maus administradores receberão a punição. Então, teremos que prestar contas a Deus, dos bens, dos talentos, das habilidades, dos dons que Ele nos confiou. Sejamos, portanto, dignos de ouvir do Senhor as palavras de aprovação. Entra no gozo do teu Senhor. Vejam que o servo que escondeu, né, os seus talentos, ele foi reprovado. Aqueles que aumentaram o capital, os bens do seu Senhor, eles receberam uma palavra de louvor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque um recebeu 5, outro recebeu 10. Eles não receberam tantos, mas sobre aquilo que eles receberam, eles foram fiéis. Queridos, que nós sejamos também fiéis naquilo que Deus tem nos confiado, para trabalharmos em prol da sua obra, para ganharmos as almas que precisam de Jesus, né? Para espalharmos o bom cheiro de Cristo onde quer que nós estejamos. Então, que nós possamos internalizar todos estes conhecimentos, mas não ficar com eles guardados apenas, mas colocar em prática. Então, se você canta, se você louva o Senhor, faça isso da melhor maneira que você puder. Se você é um professor de escola dominical, prepare a sua lição com carinho, com dedicação, acrescente novidades, procure se inteirar daquele assunto e faça isso perante a sua classe da melhor maneira que você puder. Porque nós estaremos fazendo isso para quem? Para o Senhor. Estaremos evidenciando a nossa mordomia ao Senhor. Não é para os homens, mas é que nós objetivamos nos apresentar diante dEle um dia e receber, né, uma palavra de elogio, uma palavra de louvor. Entra no gozo do teu Senhor. Como é que nós estamos desempenhando a nossa função de mordomos dos bens que Deus nos confiou? O que é que vocês me dizem? Como é que nós estamos desempenhando a nossa função
de mordomos dos bens que Deus nos confiou. Irmão Brito. Eu tenho procurado fazer o melhor para o Senhor, porque Ele merece o melhor. E eu não quero chegar na presença de Deus de mãos vazias e um servo relaxado, mas que eu pude cumprir a ordenança dele como um bom mordomo de Deus. Graças a Deus. Que isso sirva de exemplo também para todos nós. Muito obrigada pela participação de vocês e vamos estudar a próxima lição para o domingo seguinte, todos aqui. Deus abençoe vocês. Obrigada. Amém.